Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, boa tarde, dependendo aí do horário que você vai ver este vídeo. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra e também fazer uma reflexão sobre uma tirinha que eu vi hoje pela manhã. Eu vou colocar a tirinha aqui desse lado, aqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa tirinha. E essa tirinha me chamou muita atenção, justamente pelos dizeres dela. E, paralelo a isso, eu acabei pensando, no ensino que eu recebia dentro da instituição universal e fazendo um paralelo, inclusive eu fiz um texto hoje, coloquei até mesmo no meu Facebook, para você que me tem nas redes sociais, é só ir lá na minha página do Facebook e você vai ver o texto que eu escrevi, falando sobre a teologia da prosperidade, a maldita teologia da prosperidade. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre essa teologia ou sobre este ensino que é tão apregoado dentro das igrejas neopentecostais, que fazem com que as pessoas façam desafios, que experimentem a sua fé e cobrem de Deus promessas. E eles se utilizam de versículos da própria palavra de Deus, da própria Bíblia, só que versículos que servem como uma minhoca no anzol. Porque o contexto do versículo quase nunca quer dizer aquilo que eles estão fazendo, ou que eles estão utilizando como propósito ou como campanha. Então é como se a palavra de Deus, ou esse versículo da palavra de Deus, fosse uma minhoca no anzol. E essa minhoca no anzol tem seduzido a muitos, tem seduzido a centenas de milhares de pessoas. E essa tirinha, essa tirinha aqui, eu fiz um texto sobre ela. E não muito contente, estou fazendo aqui um vídeo para compartilhar com vocês. Então, primeiro, quando eles convidam as pessoas, quando eles fazem o chamado nas suas mídias, seja mídia social, seja na televisão, seja nos canais de rádio, nos meios que eles têm de comunicação, quando eles fazem um convite às pessoas, o convite que é feito, como sempre, é a isca, que é a palavra, essa minhoquinha no anzol, que é esse versículo solto, dizendo que você que está sofrendo, você que está perdendo, você que já perdeu. E aí é feito o convite a essas pessoas. E essas pessoas chegam até o local. E chegando no local, se a pessoa já está em ruína, já está toda quebrada, toda destruída, ela começa a receber este ensino, que até então, aparentemente, ele é saudável, porque está se utilizando a palavra de Deus, a Bíblia. E eles utilizam de versículos justamente para dar base naquelas campanhas e propósitos que vai ser feito, que vai ser iniciado dentro da instituição. E aí começa o grande mal. E aí começa também a escravização das pessoas. As pessoas ficam escravas deste ensino, destas campanhas, desses projetos arquitetados pelo próprio diabo. Que é assim que eu vejo. Porque o convite que é feito a elas já mexe ali com o querer dela. E aí quando ela descobre que ela pode ter uma vida abençoada, ter uma vida material próspera, que ela pode conciliar essa vida de prosperidade com a salvação, com o relacionamento com Deus, então aparentemente parece que eu cheguei no lugar certo, que eu cheguei no lugar que vai me levar a um relacionamento com Deus e, consequentemente, através desse relacionamento com Deus, eu vou ter uma vida de qualidade. E aqui já não é mais somente para as pessoas que não professam nenhuma fé ou que não tenham uma religião. Às vezes o discurso, por ser um discurso inflamado e por carregar muitas palavras motivacionais, atraem até mesmo pessoas que estão caminhando em igrejas sérias, que são comprometidas com a palavra de Deus, essas igrejas são comprometidas com a verdade do Evangelho, que pregam o verdadeiro Evangelho, e porque não dão ênfase que as igrejas neopentecostais dão,
na questão material, elas acabam fazendo essas visitas. Então você vê pessoas transitando entre igrejas centenárias, igrejas sérias, comprometidas com a verdade do Evangelho, para ouvir essas palavras ou essas reuniões motivacionais se utilizando da palavra de Deus. Claro que o que fazem esse caminho inverso de igrejas sérias, centenárias, é bem menor do que as pessoas que estão já fora sem nenhum relacionamento com Deus. Mas acontece. E por que acontece? Justamente porque quando você ouve um discurso inflamado de que Deus vai te abençoar, que Deus é dono de toda a riqueza, o que não é mentira, é verdade. Mas quando você tem que exigir de Deus o cumprimento disso na sua vida, porque Ele tem que fazer, porque Ele tem que agir na sua vida, porque você deu, aí está o grande engano, aí está o grande erro. Por quê? Porque quando eu passo a exigir de Deus as suas bênçãos e que aconteça aquilo na minha vida, Deus ele já não passa a ser mais o Senhor da minha vida, Deus já passa a não estar mais no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, quando tudo começa a dar errado. Ou seja, eu já tiro o controle das mãos de Deus e passo a administrar, e a partir deste momento eu passo a dar ordens de uma forma espiritualizada. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra. Lembra que aqui a palavra é a minhoca no anzol. Por quê? São palavras sem contexto, sem o contexto original, real, e para quem estava sendo direcionada aquela palavra ou aquela mensagem. Então, a partir deste momento, eu passo a ser fisgado por estes versículos soltos para dar base naquilo que eu quero, que é alimentar as minhas vontades. E agora, em nome de Jesus. E aí eu acabo sendo seduzido por esta mensagem. E aí eu começo a entrar neste engodo, neste engano. Aí está o grande mal. E aí, diante dessa tirinha, essa tirinha aqui, eu vou falar para vocês o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 6. Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então você chega nesses lugares e a palavra que está sendo pregada, aparentemente, é essa palavra de Deus, é essa palavra saudável, é a palavra de piedade, que agora, se você tiver uma vida de qualidade, você vai conseguir acrescentar no reino, abençoar a instituição para que ela ganhe almas. O discurso de ganhar almas é muito sedutor. Por quê? Porque imagina, eu não preciso fazer nada, é só eu dar oferta, dar dízimo, participar das campanhas, dar ofertas missionárias, que agora almas serão ganhas. E na verdade, almas não são ganhas para o reino de Deus, são ganhas para o reino da instituição, para o reino que ela construiu justamente para ter o poder de manipular, de palavras de persuasão para convencer as pessoas. Então agora essas pessoas são atraídas por isso aqui, por esse discurso dessas pessoas que estão pregando, que já não tem mais a afeição e nem a verdadeira piedade que o Cristo nos apresentou, que o Cristo nos deu. Então eles começam a levar as pessoas a uma doutrina diabólica
que não está conformada com a sã doutrina, que é piedade, amor, misericórdia. Então aqui eu passo não mais a buscar pelo reino de Deus e ser bênção na vida das pessoas e estar inserido neste reino e utilizar desta misericórdia e graça que eu recebi para dispensar a outras pessoas, para dar a outras pessoas. Não, eu passo aparentemente a estar numa igreja evangélica, cristã, dita cristã, se utilizando de versículos soltos para dar base naquilo que eu quero, para fomentar os meus desejos, para fomentar os meus sonhos, para fomentar o discurso deles de que você precisa ter uma vida de qualidade. E aqui você vai se deixando enganar, só que com uma aparência piedosa e com a palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus acaba sendo para você pedra de tropeço, porque você acha que você está servindo e agradando a Deus, quando na verdade a palavra de Deus ela serve para os seus caprichos e desejos e sonhos pessoais. Só que agora, como eles espiritualizam tudo, você acha que está acrescentando no reino de Deus, quando na realidade você simplesmente está alimentando o seu ego, alimentando os seus próprios desejos e cobiças, e lá na frente, não muito distante, vai vir a decepção. Porque essas pessoas que buscam esse tipo de ensino, essas pessoas que buscam esse tipo de prática para ter uma vida abençoada, para ter uma vida regalada, para serem ricos, mais cedo ou mais tarde vão se decepcionar com Deus, que vai ser quando Ele disser um não. Então, elas não estão preparadas para o não. Por quê? Porque elas aprendem que, cumprindo com os ritos da instituição, fazendo aquilo que esses pastores e bispos estão ensinando, que ela pode exigir de Deus, e às vezes até acontece uma bênção ou outra, não pelo que ela fez, mas porque Deus dá graça. Deus faz cair sobre todos a chuva, sobre o bom e sobre o mal. Ele não faz acepção. A chuva não cai só para quem é bom, cai para o mal também. Então, porque existem os bons, os maus são beneficiados por esta graça que Deus nos dá. E aí as pessoas elas têm se deixado enganar por esses discursos, por essas pessoas que não têm piedade, que são vaidosas, avarentas, que são soberbos. Eles são soberbos porque eles acreditam que esse ensino que eles dão às pessoas, porque outras denominações, caiu aqui o microfone, porque outras denominações ou instituições não fazem, eles são mais espirituais e usam mais a fé do que os outros. E aí eu continuo aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade e com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. O apóstolo Paulo falando a Timóteo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o buscar essa vida de qualidade nesses lugares, o estar nesses lugares, esperando que esta promessa que eles falam de vida abundante se cumpra, muitas pessoas se perdem, porque veio um tempo passar, elas estão envelhecendo e elas vivem uma vida mesquinha, miserável, uma vida pequena, que pela ótica dos bispos e pastores dessas instituições, elas não devem aceitar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você tem sustento e com que se cobrir,
estejamos com isso contentes. Porque nós temos apenas isso na visão deles, isso não basta. Nós precisamos ter uma vida de qualidade. Precisamos ser ricos. Precisamos dar testemunhos, e o testemunho tem a ver com vida material. E a nossa vida não se resume a isso daqui, a este tempo, ou tão somente a este tempo. Então, o que eles ensinam e eles acabam escravizando as pessoas pelos seus próprios desejos e cobiças. Eu um dia acreditei que eu poderia ser rico e poderia ir para o céu. Que eu poderia priorizar as duas coisas. Ou que eu poderia buscar as duas coisas e não focar só em uma. E aí, na realidade, E aqui, pessoal, eu não estou dizendo que um rico não vá para o céu. Pelo amor de Deus, tenha discernimento. Tenha discernimento para entender o que eu estou falando. Não é isso. Você ser rico, você buscar uma vida de qualidade, é um direito seu, você pode fazê-lo. Mas isso não é papel da igreja te levar a essa situação. A igreja, ela tem o papel de ensinar a palavra, de compartilhar da palavra, para fazer com que esta comunidade cresça igual, em Cristo, em amor, em compreensão, em misericórdia, em santidade. Essa comunidade igreja tem que fazer isso. Um dividir o fardo do outro, um ajudar o outro. Agora, se você quer uma vida de qualidade, o que você vai fazer? Você vai se qualificar, você vai estudar, você vai fazer cursos e você vai buscar uma oportunidade. Não é papel da igreja te levar a ter uma vida de qualidade. Não deve ser papel da igreja. Mas por que as pessoas gostam desse discurso? Porque, aparentemente, se utilizando da palavra de Deus, agora eu eu espiritualizo este lugar, espiritualizo o altar deste lugar e acredito que daquele altar eu vou ficar rico e eu vou ter as coisas. Então, essa tirinha, de novo, estou colocando ela aqui, ó. Essa tirinha me fez pensar sobre como pode essas pessoas estarem nestes lugares buscando essa vida de qualidade. E algumas delas até têm essa vida de qualidade e não causa inquietação nela saber que tem pessoas vivendo nessas condições, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter onde reclinar a cabeça. E essas pessoas, mais do que comida, bebida e roupa, elas precisam ouvir que existe um Salvador, que ele pode não mudar a vida exterior dela, mas que ele pode transformar o ser dela e dentro dela nascer esperança e dentro dela haver paz, mesmo estando na rua. Que nós sejamos esse tipo de cristão, não que faz o convite às pessoas para mudarem o lado de fora, mas para que as pessoas desejem Cristo de tal forma que aquilo que ela é escrava, o pecado, ela possa vencer este pecado e possa ser livre e ter a esperança da salvação no Cristo da cruz. Então, esse discurso vendido por esses pseudos bispos e pastores, eles têm mais desgraçado a vida das pessoas, porque mais cedo ou mais tarde elas irão se frustrar com o ensino que elas receberam a vida inteira e ela não viu nada acontecer na vida dela. Quando na realidade a vida abundante que Cristo nos convida não tem a ver com o que os meus olhos veem, mas com aquilo que eu posso imaginar que vai ser um relacionamento de eternidade com o meu Criador. Ou seja, eu já vivo a vida abundante aqui nesta terra. Quando? Na esperança. Quando? Na compreensão de que Cristo morreu naquela cruz por mim, pelos meus pecados e pagou um alto preço que eu jamais poderia pagar. E eu jamais poderia exigir qualquer coisa a mais de um Deus bondoso, amoroso, misericordioso e que deu o próprio Filho por mim e pelos meus pecados e pelos seus pecados também. Então, que você possa trazer a reflexão e que este vídeo possa te ajudar e possa te abençoar
assim como certamente vai me abençoar. Então, pessoal, fica a reflexão, dê uma olhada nessa tirinha e dê uma passada lá pelo meu Face, eu fiz um texto lá, tá bom? Você que ainda não me tem na rede social, só mandar o convite lá que eu aceito e é isso. Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, nos ajude aí se inscrevendo, porque o YouTube vai recomendar os nossos conteúdos a muito mais pessoas. Eu percebi, pessoal, que eu tenho mais pessoas que veem o meu vídeo que não são inscritas do que os próprios inscritos. Então, dá essa força pra gente, abençoa o nosso trabalho evangelístico, porque essa é a minha missão, levar a palavra que me transformou, a palavra que me trouxe significado, que é a palavra graça, que é a palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e até uma próxima.